Quando citamos o seu nome, é impossível não o relacionarmos à política, logo de imediato. No entanto, foi outro lado da sua família que acabou inspirando a sua vida profissional, a serraria de seu avô. O nosso convidado de hoje, no Personalidade Setor Moveleiro, é o presidente da Eucatex. Seja muito bem-vindo, Flávio Maluf. Obrigado, Carlos. É um prazer estar aqui, né, no seu canal, falando aí para todo o pessoal do segmento. Flávio, para começar, como eu citei na abertura, apesar de carregar um sobrenome conhecido na área política, foi a serraria do seu avô que aparentemente mais inspirou na sua vida profissional. Fala para nós um pouco dos primórdios da Eucatex, suas memórias afetivas e como foi sendo construída a sua relação com o negócio. Alguém sempre começa alguma coisa, normalmente, né? No caso, veio meu avô. Ele chegou no Brasil em 1919, do Líbano, conheceu minha avó e começou a ver onde ele poderia ter afinidade de trabalhar. E ele achou que aí no ramo de madeira, que não tinha muitas pessoas, principalmente nessa área de construção civil, e aí ele começou a serraria, no começo comprando madeira, e depois ele começou, né, a comprar florestas. Era muito barato na época, porque não... tudo 100 quilômetros de São Paulo já era muito longe, estradas e tudo. Então, ele começou a comprar na região, principalmente de Salto e de Botucatu, né? A serraria chamava Salim Farah Maluf, e depois ficou uma das maiores serrarias aí da América Latina. Meu avô morreu muito novo, meu avô morreu de infarte com 49 anos, né? Meu tio tinha 17, meu pai tinha 12. Meu tio começou a trabalhar na serraria, meu pai cursou a engenharia, fez engenharia civil. Enfim, quando meu pai se formou, aí eles resolveram sair da área propriamente de serraria e fazer alguma coisa que fosse menos commodity. E aí que eles tiveram a ideia de fazer a primeira fábrica de forro, né, isolante, aí da América Latina. Até a Eucatex, quando começou a ficar conhecida, ela foi conhecida por vender forro. Tinha um slogan que forro era Eucatex. A gente parou de produzir em 2008 forro, até em 2015, quando fazia pesquisa sobre forro, dava Eucatex, e a gente já tinha parado de fabricar, fazia 8, 9 anos que não fazia mais forro. Mas, enfim, então eles começou primeiro com forro, depois começou, né, com linhas de isolante, depois começou com as linhas de chapa de fibra, né? Começou linha 1 nos anos 70, depois 73 a linha 2, e assim foi indo. Quer dizer, a gente como filho, né, você tem aquela história, tem empatia ou não tem empatia. Desde o começo eu também sou engenheiro, fiz engenharia mecânica, eu tive empatia, acho que pelo negócio, eu gostava de visitar a fábrica com meu pai, e aí vai indo, você vai pegando gosto. Mas não é fácil. Depois de 35 anos que eu estou aqui, a gente passa por muitas crises, muita dificuldade. A gente pode dizer que realmente, entendeu? Não é fácil ser industrial nesse país, em ramo nenhum. E você passou a fazer parte da empresa em 1987, na área do comércio exterior. Qual que era o estágio da Eucatex naquele momento que você começou e quais as principais conquistas e desafios daquele período? Eu casei, né, em 86, comecinho de 86, aí fui morar nos Estados Unidos. Eu fiz uns cursos de comércio exterior. A Eucatex tinha uma filial lá em Nova York. Eu trabalhei lá na filial, trabalhei em banco também, trabalhei 1 ano em banco na área de foreign exchange, de moedas. Fiz cursos na Universidade de Nova York, na NYU. Quando eu voltei aí dos Estados Unidos, que eu tinha passado aquele ano de estudo e de conhecimento um pouco do mercado, eu entrei na parte de comércio exterior na empresa. Mas não para vender aquilo que a gente já vendia, mas sim para tentar abrir novos negócios. Uma chapa é uma commodity. A única coisa quando a chapa deixa de ser commodity é quando você põe algum padrão em cima dela, aí ela passa a ser um objeto de decoração. E esse é o desafio.
A gente faz piso laminado também nada mais é do que uma chapa mais fina, que você coloca um macho e fêmea e coloca overlay para dar resistência, né, à abrasão, né, quando as pessoas pisam em cima. E aí foi assim que eu comecei. Depois eu fui galgando outras áreas dentro da empresa. E, Flávio, ao contrário do que alguns possam imaginar ou até julgar, né, a sua ascensão para a presidência da empresa passou por várias etapas, projetos e muito trabalho. E quais foram os momentos determinantes dessa história, dessa carreira que você construiu dentro da Eucatex? A Eucatex tinha uma linha de forro e tinha 2 linhas de chapa de fibra, né? A linha 1 e a linha 2. Nosso concorrente, Duratex, também tinha uma fábrica em Botucatu de fibra. E aí ele tinha uma fábrica também de aglomerado, né? E logo em seguida ele foi um dos primeiros a fazer a primeira linha de MDF. Inaugurou em 96 ou 97, ele inaugurou a primeira linha de MDF aí do Brasil. E nós, para poder diversificar, a gente não fazia, né, o que eles chamavam de chapa aglomerada, depois o nome virou sendo MDP, era um nome nosso, nós cedemos para a associação, aí ficou conhecido hoje como MDP e MDF. Nós trouxemos uma prensa revolucionária, o setor moveleiro conhece, que a gente é a única empresa que faz a laminação de FF em linha, ao mesmo tempo que a gente faz a chapa, uma tecnologia que até hoje, entendeu? Ela é super moderna, porque você faz uma colagem a quente aí no papel. A gente tem uma fábrica de tintas para consumo interno. A gente não tinha para vender para o mercado, como tinta decorativa. Aí a gente também, ao mesmo tempo, participei da construção dessa fábrica de tintas, que nós inauguramos em 96, 97. A fábrica de MDP também foi junto. Até que depois, no começo de 97, além da parte técnica, eu acumulei a parte executiva aí da companhia. Aí nós fizemos, depois disso aí, uma linha de MDF e, recentemente, em 2018, compramos a linha da Duratex de Botucatu de chapa de fibra. É uma história assim, muito... minha história é uma história de um trabalho mais técnico, né, industrial, e que depois também passou a ser mais executivo a partir de 97. Você acha que ter estudado no exterior, numa época em que o Brasil era tão fechado, isso aliado à sua capacidade de competência foi um diferencial competitivo para você poder desenvolver e alavancar as suas ideias e projetos? Quando você vai para fora do país, você pega países mais maduros, como os Estados Unidos, que são mais competitivos, juro mais baixo, óbvio que você sempre volta com uma cabeça mais aberta, né? As feiras que tem lá fora, na área de imóveis, tem a Ligna, tem a feira de Atlanta. Quer dizer, os brasileiros vão a rodo nessas feiras, porque sabe que tem tecnologia, que tem máquina, né? Que tem avanços, né? Que aqui, muitas vezes, pelo tamanho do mercado ser menor, a gente sempre fica mais limitado. Então, é óbvio, inclusive estudo. Hoje, assim, qualquer segunda ou terceira geração que puder ter uma experiência lá fora, seja de estudo ou até de trabalho, antes de vir para a empresa, não tenho a menor dúvida que ajuda, né, no seu negócio. É claro que, porque a gente atua no setor moveleiro, a nossa ênfase acaba sendo na Eucatex. Afinal de contas, é uma marca emblemática, né, do nosso setor. Mas você também é presidente do Grupo Brandford, detentor de marcas como a Premier, a Golden, de alimentos para pet, que é um belo exemplo de diversificação, né? Como que é atuar em mercados tão distintos, Flávio? Na verdade, o que acontece é o seguinte: você nunca sabe se os filhos vão querer trabalhar naquele negócio seu, que nem eu falei, né? Isso aí e hoje nenhum dos 3 filhos trabalha aqui na empresa. E eu, na época, né, eu sempre fui só um executivo da empresa. Então, eu comecei um outro negócio para os meus filhos, para que eles pudessem ter opções de escolher.
E aí, ao longo dos anos, esse negócio foi crescendo, e hoje é uma grande empresa, provavelmente a maior empresa hoje brasileira do segmento PET. Eles que tocam, eles que administram, eu faço a parte industrial lá, né? E por respeito, né, eu fiquei como presidente, né? Até hoje eu ainda tenho o título, mas na verdade é eles que tocam. Minha filha é engenheira química, meu filho do meio fez administrador em Londres, ela fez engenharia química também em Londres. Meu filho menor fez economia na Escócia. Então, enquanto cada um deles estava fazendo algum estudo, eu ajudava, principalmente na parte industrial. Se você for, seja a mexer com um alimento, seja mexer, por exemplo, com tinta, você precisa ser reconhecido pelo seu público-alvo. E voltando então ao Madeira Móveis, quais as principais particularidades na sua visão, sejam positivas ou negativas, do ramo florestal, que é o início de tudo, né? Bom, o ramo florestal tem uma coisa muito legal, que é a parte de sustentabilidade, né? Inclusive, nós temos o selo do FSC. A parte negativa da madeira é que ela demora para crescer. E num país com taxa de juro alto, você sofre. Você imagina que um eucalipto demora 7 anos para você crescer. A taxa de juro dizem que vai bater agora perto de 8% ao ano, até o começo do ano que vem. Então, você ter que plantar, segurar madeira 7 anos aí no campo para depois você colher, realmente você precisa de um capital de giro muito grande. Se a madeira não valoriza, coisas que aconteceram entre 2014 e 2019, 2019, você realmente tem um custo cavalar de carregamento disso aí. Então, a parte negativa é o capital de giro, mas a parte positiva é que você tem um produto que ele vem com base ambiental e sustentável de maneira correta. Atualmente, a Eucatex ela atua em várias frentes, como você mesmo falou, uma ênfase forte nas tintas, né? Bastante importante. São linhas de produtos voltadas a diferentes segmentos e nichos de mercado. Essa segmentação, né? Como que você avalia a participação do setor moveleiro no planejamento da empresa como um todo? Hoje o Brasil está produzindo aí praticamente 9 milhões de metros cúbicos, né, de produto, capaz de bater 10, que é o capacitivo da indústria. Mas, assim, para nós industriais, a gente não faz o móvel. A gente trabalha, né? A Eucatex é uma empresa que a gente diz que é de nicho, porque nós não somos hoje, né? Você tem empresas como a Duratex, que produzem mais do que a gente, a Bernec, que produz volumes maiores do que a gente, a Arauco também tem volumes maiores do que a gente. Hoje, provavelmente, a gente é a quarta em termos de volume. Então, a gente procura sempre ficar num nicho onde você tem aptidão. É fundamental que exista uma parceria entre o moveleiro e a indústria que ele compra, porque ele tem que desenvolver produto. Ele pode fazer o móvel super bem feito, mas se a pessoa não gostar da cor, do padrão, do tipo de puxador, ele não vai vender. E pode ser um móvel super... né? Antigamente, quando o MDF começou, as pessoas botavam como é que se diz? Um carimbo, né? Fazer um negócio desse tamanho, 100% MDF, como um diferencial. Mas o que adianta ser 100% MDF se o padrão não fosse um padrão adequado, né? Se não fosse em ordem? E a gente sabe que o MDF ele tem suas propriedades, mas em muitas vezes o MDP atende até melhor do que o MDF em muitas áreas. O moveleiro sabe bem disso. O MDF ele nasceu muito forte nas revendas, nas marcenarias, porque à medida que os móveis, né, que os apartamentos foram ficando mais customizados, os móveis também tinham que ser customizados. E aí, com isso, né, os marceneiros voltaram, né, a ter uma função primordial para preencher o tailor-made, né, o nicho que a pessoa tinha na casa, que antigamente era preenchido com compensado, né, tinha um nome lá,
compensado naval, estou tirando coisa da época de lá de trás e que foi substituído pelo MDF. Mas eu diria assim, que o papel fundamental do moveleiro, hoje acho que são praticamente 13 mil entre grandes, médios e pequenos, é você realmente ser uma empresa de nicho, você ter criatividade, né? Isso depende de você, você tem que conhecer 100% do seu público, pesquisas qualitativas, pesquisas quantitativas, tendências de moda lá fora, e esse trabalho em parceria você tem que fazer com as indústrias, porque o mercado ele é cíclico. Um dia ele está bom, um dia ele está ruim. Mas ele pode estar bom para você toda vez, se você estiver atendendo a expectativa do seu nicho naquele momento. Especialmente em relação e por conta da pandemia, nós vivemos um momento sensível na cadeia relacionado ao abastecimento, né? Como presidente de uma das maiores fornecedoras de painéis para a fabricação de móveis no Brasil, o que está sendo feito para ajudar a contornar essa questão que seguramente atingiu todos os núcleos de fornecimento da indústria, sejam de fornecimento para a indústria e da indústria para o varejo, né? No Brasil e até no mundo, né? A gente tem informações de que é um problema global. Quando teve a pandemia, o móvel, nesse cenário, ele se encaixava como uma luva, porque a pessoa começou a ficar em casa 24 horas do dia, começou a reparar o que ela não gostava na casa. E aí beneficiou não só o setor moveleiro, mas o setor de tintas também, o setor de piso, o setor de decoração todo, em geral. Como a pandemia começou mais avançada em outros países, como Estados Unidos e na Europa, ela também começou a sair, às vezes, um pouco antes. Então, o mercado aqueceu um pouquinho antes. Então a maioria das empresas se comprometeu, talvez com um volume de exportação maior, ou até não tinha estoque. Então, quando o mercado começou a voltar a partir de julho, que aquilo era uma coisa que não ia ser passageira. Não vou ficar só 90 dias e aí acabou. Aí as pessoas começaram a ter que se adaptar para ter que trabalhar de casa. Todo mundo começou a tentar produzir um pouquinho mais, espremer um pouco mais as linhas para atender. Então, estava muito pior há 3, 4 meses atrás do que está hoje. Hoje começa a ter um pouco mais um ponto de equilíbrio e o fornecimento de muitas matérias-primas começam a ficar mais regularizadas. Nós ainda temos falta de resina, estamos com algumas faltas de matéria-prima para a produção de tinta e estamos com falta de papel. O papel, no nosso caso, que a gente opera, que a gente faz FF, faz BP, a gente imprime em cima de um papel que a gente compra, um papel que a gente chama de papel base. E esse papel base, as empresas têm atrasado. Com isso, você acaba tendo a chapa, mas acaba não podendo revestir ela, acabar porque você não recebeu o papel. Mas é uma situação que eu acho que ela começa a se normalizar. A gente compra dióxido de titânio direto da China. Você pegar que um container saiu de $2.000 para $12.000, não há como você aí não ter um impacto no seu produto. Como você disse, Flávio, empreender no Brasil é um desafio, né? E a gente está falando de pandemia, mas se a gente olhar para trás, nós vamos ver assim, você mesmo viveu isso na gestão e no comando da Eucatex, diversos planos econômicos, uns mais absurdos, outros menos, uns mais impactantes, outros nem tanto, mas foram vários e diversos, né? O que a gente tem que aproveitar, né? O nosso ramo é um ramo volátil, então, assim, e a Eucatex não é diferente, nós já tivemos vacas gordas, vacas magras, já passamos por crises, hoje estamos bem. É você aproveitar as vacas gordas para se preparar para as vacas magras. Então, o moveleiro aí não se entusiasma, né? Aproveita se o mercado está bom para você reduzir custo, ficar mais eficiente, ficar com a empresa mais leve, trabalhar para ter produtos de qualidade, ter produtos de tecnologia, mas sempre mirando uma eficiência
na área aí de produção para você poder perpetuar a sua empresa. Flávio, você é conhecido por participar ativamente de diversas etapas e processos, acumulando, inclusive, direção de marketing da empresa. Como que é ser apontado como um agente transformador num negócio tão grande que emprega e inspira tantas pessoas? O setor de vendas de uma empresa ele é muito criativo. Eu brinco na área de tintas. Sempre que a gente não atinge a meta, o vendedor escolhe uma cor nova para botar no mercado e diz que não chegou na meta porque não era aquela cor a gente não tinha pronta. Você juntar um pouco de marketing com a área industrial te ajuda a você saber o que é possível você tirar daquela máquina sem você perder a produtividade dela. Então, eu acho que é um caminho que eu escolhi, né? Ao longo desses anos todos, desses 35 anos de industrial, que eu acho que é uma combinação para um executivo que ele deve ter. Quer dizer, é saber o que você tira daquela linha aí de produção. Esse é importante até para o lançamento de novos produtos. A Eucatex, a gente fala de uma empresa de 70 anos. Qual que é a sensação que você tem de fazer parte dessa história tão bonita e ter feito parte, principalmente, do período de maior crescimento, de maior posicionamento e consolidação dela? O maior sentimento que a gente tem, principalmente quando você está numa área executiva, é o de responsabilidade, né? Hoje nós temos 2.800 colaboradores, né? Todos eles já com segunda e terceira geração na empresa. Já estamos praticamente aí na terceira geração, né? Começou o avô, depois trabalhou o filho, agora trabalha o neto. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Num país como o Brasil, que tudo acontece muito rápido, muito volátil, né? Acho que o maior medo que a gente tem é de falhar, é de você não conseguir gerar aquele emprego, não conseguir manter a empresa, é uma frustração. E eu espero que as próximas gerações, os próximos executivos que venham, possam aí continuar trabalhando e fazendo ela chegar pelo menos nos 100 anos forte e com boa imagem de mercado. Porque não tem imagem, não tem preço. Então, sempre é a qualidade percebida que faz a diferença, né? Eu vou aproveitar a oportunidade que você falou em sucessão, e você já tinha dito anteriormente que os seus filhos já têm foco mais direcionado para outro ramo, outros negócios do grupo, da empresa, da família, né? O que você tem em mente? Você pensa em uma sucessão, então, profissionalizada? Quando ela for acontecer? Tem um time definido para isso? Existe uma avaliação interna? Qual que é a tua eu não sei se é avaliação sobre isso? eu não sei se o termo é profissionalizado, porque assim, Profissionalizar, quando a gente fala assim, não é que a empresa não seja... antigamente É trazer gente profissionalizar de era tirar a fora família toda para fora e aí você profissionalizava, mas nem sempre dá certo. Às vezes você quebra a empresa também quando você faz isso. Eu acho que é você ter aptidão. Eu acho que você tem que ter aí bons programas de treinamento para identificar talento, identificar pessoas que possam se alinhar com as mudanças que o momento exige, né? Hoje está muito na moda a parte do comércio eletrônico, né? E-commerce, não sei o quê, logística. Então, e isso até um ano atrás não era assim. Então, a gente tem que procurar, e não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito difícil, mas é a função que a gente tem. O cargo de presidente, a função mais importante do cargo de presidente é saber escolher, não é saber mandar, né? Hoje não está mais na época de que você manda em ninguém. Hoje você cresce com a sua equipe. Você cresce em grupo, você faz um trabalho, né? Sempre é na soma dos esforços que a gente cresce. Então, o desafio é achar pessoas que possam substituir a gente com a mesma vontade e dedicação e que possa também ter a responsabilidade, né, a consciência da responsabilidade que é
levar uma empresa mais 10, 20, 30 anos para frente inovando. Ô, Flávio, você tem muita responsabilidade e uma agenda intensa. Aí eu quero te perguntar, sobra tempo para praticar algum tipo de hobby, atividade de lazer com família, fora do ambiente corporativo? Sobra, porque assim, os meus filhos moram aqui em São Paulo e a gente se vê sempre. A parte de esporte, assim, eu faço muita bicicleta. O hobby que eu tenho é bicicleta. Ou faço em casa, né? Ou faço fora, né? Eu viajo muito, fim de semana viajo para fora. Então, é aí a forma que a gente tem de descarregar um pouco a energia, pedala 80 quilômetros, 70, às vezes 90. Então, aí com isso a gente dá uma baixada aí no estresse. É difícil a cabeça descansar, viu, cara? Tem aí muitos executivos aí que vão aí acompanhar o canal, sabe o que a gente está falando, quando chega em casa e a cabeça fica funcionando muitas vezes. É difícil, né? Um país com muita preocupação não é fácil. Quem inspira o Flávio Maluf? Assim, a gente sempre podia falar aquela resposta clássica, meu pai e tal, mas, assim, eu acho que todos os que, e são muitos, né? Os que saem do zero, eles são uma inspiração, eles mostram que é possível. Né? A gente tem visto aí no Brasil várias pessoas, né, abrindo capital e empresas que você nem sabia que existia. E tem muitos e muitos vencedores no Brasil e cada vez que você vê o nome deles aí no jornal, alguma notícia, eles servem de inspiração para a gente mostrar que a gente também pode vencer e pode continuar brigando. Flávio, nós estamos partindo para o final do nosso programa e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso público sobre o que você deslumbra para o seu futuro e para o futuro da Eucatex. Bom, a gente quer sempre perpetuar a empresa, né? Como eu já estou aí quase com 60, meu futuro eu já me considero profissionalmente realizado. Então, sobre esse aspecto, assim, o meu futuro vai ser depois acompanhar as próximas gerações aqui, os próximos executivos. Eu acho que você tem a obrigação de não ser egoísta aí na vida. Quer dizer, o mais importante é você conseguir perpetuar a empresa, botar pessoas que sejam competentes para exercer o papel que elas precisam naquele setor que elas estão trabalhando. Eu acho que esse é o segredo do sucesso. Fora isso, é você se manter otimista. A economia de hoje, que está boa, pode estar ruim amanhã, e você tem a obrigação de olhar para frente. O recado é: vamos trabalhar com afinco, né? Vamos procurar conhecer o nicho, vamos procurar ampliar os horizontes e se manter confiante. O Brasil é um país jovem, nós temos potencial, né? Não é, às vezes, alguns erros que fazem com que você perca, né, a confiança de ter um país melhor, mais justo, né, e próspero. Eu agradeço, então, a participação no nosso programa Personalidade do Setor Moveleiro de hoje, do Flávio Maluf, e deixo, então, para você se despedir do nosso público, Flávio. Carlos, agradeço você por ter me convidado, desejo muito sucesso para os seus desafios aí, canal novo seu. Agradeço aqueles que acompanharam esse bate-papo nosso aqui, né? E vamos confiar, vamos trabalhar, vamos fazer do Brasil um país melhor, um país referência. E, se Deus quiser, nós vamos manter, né? Nós vamos continuar tendo dias, né, bons, né, em 2022 também. Eu quero agradecer também a você, ao nosso público que nos prestigiou nesse episódio, nos anteriores, e estará conosco nos próximos, tenho certeza disso. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Obrigado.